Alô, meus amigos são paulinos, boa noite de sábado. Boa noite a todos os amigos. Infelizmente, São Paulo não está aí na final do Campeonato Paulista, né? Poderíamos hoje estar aí curtindo isso, mas está difícil. Pessoal, São Paulo divulgou hoje o boletim médico a respeito dos atletas que se lesionaram no jogo contra o Talleres, lá na Argentina, né? Rafinha, o Rato e o Lucas. Bom, o Rafinha diz que fraturou a fíbula. 3 meses de recuperação. Não há procedimento cirúrgico, a princípio, mas 3 meses de recuperação. Lá no Triângulo das Bermudas do Departamento Médico do São Paulo, a gente sabe como é que é, né? Então vamos contar aí que ele vai voltar depois da Copa América, lá para agosto, né? O Rato, me perdoe se eu falar o nome errado aqui, teve um problema lá, me parece que de cinesmose. Também não vou nem falar o que é, vou dizer logo o que aconteceu é que o atleta da outra equipe caiu sobre o tornozelo do Rato e veio a causar uma contusão nele também. Diz que não é problema de cirurgia, mas recuperação também por volta de 3 meses, que a gente sabe como é que é. O Lucas foi contratado pelo São Paulo em agosto do ano passado, né? E o Lucas já sofre a terceira lesão muscular na coxa esquerda. Então é muito complicado porque volta e meia o Lucas está sofrendo essa contusão. São 3 contusões no mesmo local, na mesma coxa, né? Muscular, né? Problema muscular. Então, alguma coisa está acontecendo. Eu creio que essa colocação do Lucas para jogar caído pelos lados do campo tem prejudicado a atuação do Lucas. O Lucas depende de muita explosão. Eu entendo que ele deveria jogar mais próximo à área, mais encostado ali com o Caleri, com o outro atacante, com o Luciano, para que pudesse produzir um pouco mais, né? Sem se expor tanto à lesão. Outro problema também é esse sistema de jogo que o São Paulo está usando. Dizem, né? Diz o Carpini ser o 4-2-3-1. Na verdade é o 4-2-4. Quando a gente observa o jogo, a gente nota claramente que é o 4-2-4. E esse jogo ele é um pouco diferente daquele jogo do Dorival, né? O Dorival retinha mais a bola, não havia tanta bola dividida, trabalhava bem a bola para chegar até a área adversária ou para encontrar uma melhor posição para arriscar para o gol ou fazer uma tabela. Agora, nesses casos aí, no caso do Carpini, ele modificou tanta equipe que ele acabou com esse esquema de jogo que o São Paulo tinha. Tá certo que o São Paulo andou perdendo alguns jogadores também por contusão, algumas coisas assim. Perdeu o Beraldo, não é? Perdeu lá o infiel lá, o Caio, né? O Caio Paulista. Judas, como diz o Jova, né? Um grande abraço, Jova. O Judas, perdeu o Judas também. E alguns outros casos aí por lesão, e o São Paulo teve que modificar um pouco o modo de jogar. Mas o São Paulo hoje em dia não tem um esquema definido. O Carpini, infelizmente, liquidou com aquele trabalho em que o Dorival produziu, né? Aquele trabalho produzido pelo Dorival. Mas uma coisa é certa, né? A gente tem que entender o seguinte. Eu ainda quero falar da questão da substituição do Carpini que não aconteceu no primeiro tempo, né? Quero falar sobre aquilo e que está todo mundo discutindo aí. A televisão perdeu um monte de tempo aí discutindo se ele tinha ou não tinha razão de não fazer a substituição nos minutos finais do primeiro tempo para aguardar mais um intervalo, né? mais uma substituição para o segundo tempo, após o intervalo. Olha, gente, a questão, acho que está todo mundo discutindo o assunto de um outro prisma, de uma forma errada. Eu caso essa questão aí com o seguinte. Hoje, ouvi 2 coisas hoje. Ouvi e assisti. No canal do Barolo, estava assistindo hoje o vídeo do Barolo e o Barolo estava dando a informação de que o Filipão tem sido cogitado por muita gente aí para dirigir o São Paulo.
A gente sabe que o Filipão tem muita ligação com o Palmeiras, mas o Filipão não concordo que ele seja um técnico extraordinário. Mas em terra de cego, quem tem um olho é rei, né, gente? O Filipão entende muito da questão extra-campo e do comportamento da equipe dentro de campo, principalmente para disputar a Libertadores da América. O Filipão, eu já disse no vídeo passado, melhor, não foi no vídeo, na live passada, disse e vou repetir novamente, nenhum treinador de Série A, nenhum treinador experiente que já dirigiu equipes em torneios sul-americanos, seja a Copa Sul-Americana ou a Copa Libertadores, deixaria seu time treinando por 18 dias e ao iniciar a competição não teria nenhum esquema armado para o caso de perda de um jogador por expulsão ou 2 jogadores por expulsão. Qualquer treinador que treine uma equipe sul-americana, qualquer treinador que treine uma equipe que vai participar de uma Copa Sul-Americana, que vai disputar da Copa Libertadores da América, essa é uma das preocupações. Nessa fase de grupos, é treinar a equipe para que, se acontecer o que é muito possível, porque os Jogos da Libertadores da América e da Sul-Americana são competições classificatórias para as oitavas de final, e pior, a gente conhece a Copa Libertadores desde há muito tempo e gostamos dela e sabemos como ela é disputada, com muita virilidade e não raras vezes os jogadores acabam perdendo a cabeça e são expulsos. Então todos os treineiros aí, todos os treinadores experientes, treinadores que já dirigiram clubes nesses campeonatos, têm a preocupação de, nessa fase aqui, treinar a equipe para a perda por expulsão de 1 ou 2 jogadores. Como se comportar, qual esquema usar, né? Um antídoto para outra equipe, né? Para enfrentar a outra equipe que estaria com maior quantidade de jogadores, maior quantidade de peças em campo. Então, é uma bobeada, é um estagiário mesmo. Dizer bem a verdade para você, né? Cabacice, como a gente usa por aí, cabacice pura. Porque quando perdeu o Rato, já devia usar o mesmo esquema que ele usaria caso algum jogador do São Paulo fosse expulso. Ou não treinou isso? Eu acredito que não treinou, né? E isso, tudo quanto é treinador, faz parte da cartilha, né? Faz parte do ABC, deveria ter feito esse treinamento. E pior, treinar inclusive para a perda de 2 jogadores. Ou será que não treinou? Eu acho que não treinou, porque para tomar um gol de bobeira naqueles minutos finais, nesse aspecto eu concordo sim do que eu ouvi do canal no Barolo, essa é verdade. Nesse aspecto eu concordo com o Barolo também, que o Felipão, a hora que acontecesse de ter um jogador perdido ali por contusão no fim do primeiro tempo, o Felipão ia fazer qualquer coisa para que o jogo não andasse, para que a coisa não corresse. Ou já teria um esquema preparado, já teria alguma coisa combinada no caso de perder 1 ou 2 jogadores por expulsão. Que seria o mesmo esquema que teria que ser usado no caso. Ou não, ou estou falando bobagem. Será que eu estou falando bobagem? Outra coisa, essa questão aí de jogadores. O São Paulo está com o time quase, né? Está lá na reforma, né? Está no estaleiro, no departamento médico. Um treinador experiente, um treinador com bastante experiência, já tinha recorrido a outras situações. Nós vimos isso aí com o próprio Dorival, né? Agora, esse moleque que está aí, que dizem que é treinador, porque para mim não é treinador porra nenhuma, isso não é treinador. Esse moleque que está aí, ele não tem antídoto para nada, ele não tem antídoto para essa questão aí de se expulsar um jogador, não pensou nisso, né? Tinha que ter desde o começo, né? Outra questão também é a questão de administrar o elenco. Ele não está sabendo administrar o elenco, ele não está sabendo nem escalar o time. Como é que ele vai administrar o elenco? Outra coisa, um cara experiente já tem um conhecimento prévio do que pode acontecer no departamento médico, no departamento físico, e dosar as coisas e comparecer e ir junto ao departamento médico e ao de preparação física conversar
para que as coisas aconteçam. Depois, na segunda fase da competição, que é a fase de oitavas de final, aí sim a preocupação passa a ser, além dessas também, administrar o treinamento de cobranças de pênaltis. Agora nós vamos ter que aguentar o Carpini, né? Vamos ter que aguentar o Carpini levar a instrução de jogadores, né? Ele está se instruindo com os jogadores. Que tipo de técnico nós temos? Isso aí me parece, sabe o que, gente? Me parece aquele cara que é dono de uma gleba de terras, uma área de terras e resolve cultivar, né? Vamos supor, o cara vai cultivar lá cana, por exemplo, ou cultivar soja, vamos falar da soja. Antigamente, os lavradores usavam o arado, né? Arado, aquele arado de atração animal. Então, o camarada, o São Paulo está acontecendo a mesma coisa. O São Paulo começou lá atrás, uma equipe modesta, né? Quando, da sua fundação, aí veio crescendo, tivemos títulos fabulosos, como campeonatos mundiais, né? E outras Libertadores, e hoje temos uma equipe fantástica, uma equipe que, apesar dos veteranos que nós temos, é uma boa equipe, e chega na hora de se colocar para disputar o principal campeonato, se coloca um novato, inexperiente, um cara que nunca dirigiu time nenhum na Libertadores nem na Série A. Isso equivale àquele camarada que usava animal para fazer o arado, né, para usar o arado, tinha o arado atração animal, que hoje ele teria já usado já trator, hoje os tratores hoje que trabalham na lavoura tem computador, ar-condicionado, mas de repente a hora que está produzindo muito, está ótimo, está com, né, tudo azeitado para funcionar, ele fala assim, vou esquecer esse negócio aqui de produzir desse jeito, vou botar a tração animal de novo. É o São Paulo fez. Um tricampeão do mundo que enfiou lá um moleque que não entende nada de bola, um moleque que não entende nada de futebol, ele não entende nada de Libertadores, não entende nada de Sul-Americana, não entende nada de futebol de Série A. Outra coisa, ele está acostumado a dirigir aqueles times pequenos, né? Me perdoe, o Água Santa, o Juventude, mas são times que não dá para comparar com o São Paulo e outros grandes clubes aí, como Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, né? Não tem como se comparar. Então ele está agindo como se ele tivesse dirigindo um clube desse, sem muita expressão, e que enche o time daqueles brutamontes, daqueles grandalhões, e, né, vai na brutalidade. E não é assim que funciona, ele tem que dirigir um time da Série A, que tem seus craques, tem muita técnica, é diferente, ele não consegue entender. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar para vocês aqui. Eu acho que é mais ou menos isso aí, viu, gente? É mais ou menos isso aí. Falar também do Filipão. Me lembrei agora. Tinha tocado no canal do Barolo. Ele deu duas informações, eu disse, e falei apenas uma, né? A outra informação é a seguinte, que diz o Barolo que teve a informação. Barolo, um abraço. Diz o Barolo que teve a informação de que o Muricy Ramalho está segurando o Carpini. E a diretoria está querendo demitir o Carpini, mas tem medo de demitir e o Muricy ir junto. Foi isso que eu deduzi. Me perdoe, Barolo, eu não me lembrei o nome da fonte que você citou também, tá? Mas vejam bem, isso não tem sentido, gente. Isso não tem sentido. O Muricy é um dos maiores São Paulinos que eu conheço, respeito, gosto muito, uma pessoa sensacional. Todos nós conhecemos o Muricy, né? Mas veja bem, o Muricy não é o São Paulo, o Muricy é um grande São Paulino. Agora, não pode o São Paulo estar submisso à vontade do Muricy. E acredito que isso, não sei se eu acredito nisso, viu, Barolo? Eu não sei se eu acredito, viu? Não acredito que o Muricy, que disse sempre que a instituição é maior que qualquer jogador, tem esse pensamento, porque a instituição também é maior que qualquer treinador e a instituição também é maior que qualquer coordenador. E o coordenador tem que obedecer o que a diretoria quer. Agora, se o Muricy está dizendo que vai embora se o Carpini for, olha, não tem sentido, hein, Muricy? Isso não tem sentido, você está se achando maior que a instituição. E pior, não dá para aguentar o São Paulo, né, que deveria ter um técnico com currículo como o do Filipão, ter aí um primeiro ano primário aí de matéria de técnico, né? Em matéria de futebol, ter um primeiro ano aí.
está no primário, não tem sentido, né? O São Paulo deveria ter um treinador com currículo e não estar formando um treinador, dando currículo para um treinador. Não é assim que funciona, já cansei de dizer isso aí. Aí ele vai ter currículo e vai para outro clube. E o São Paulo vai ficar chupando os dedos aí, né? Então eu penso que, nesse momento, o São Paulo vai deixar acontecer o jogo do Cobresal. Aliás, eu estava consultando a internet agora há pouco para ver a colocação do Cobresal no campeonato chileno. Então eu vou dar a dica para vocês. O Cobresal é o 16º colocado do campeonato chileno com 2 pontos. Tá certo? O primeiro colocado, se não me falha a memória, tem 16 pontos. Ele é o 16º? Só tem 16 concorrentes, tá? No campeonato. Tem 16 equipes participando, ele é o 16º. Então ele é o último colocado. E a última partida dele, ele perdeu por 2-0. Então, gente, não dá para aguentar o São Paulo não ir bem diante do Cobresal. Tem que golear e golear bem. Agora, vai ser difícil, porque eu tenho certeza que o Carpini vai aprontar outra antice, né? Outra antice. Aí, complicado, né? Não dá para ir para frente. Gente, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, tá?